Mudanças no imposto de renda para o ano de 2024. A síndrome de burnout afeta cada vez mais os trabalhadores brasileiros. Aumento no número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas liga um sinal de alerta para os disforanos. Olá, eu sou a Alana Duque. E eu sou Gabriela Schneider e começa agora mais uma edição do Jornal da Facom, telejornal produzido por estudantes de jornalismo da UFJF. Os acidentes de trânsito são uma realidade crescente aqui em Juiz de Fora. Quando se trata de motocicletas, o perigo aumenta. Confira na matéria. As notícias sobre acidentes de trânsito envolvendo motos têm sido cada vez mais frequentes nos jornais. A Thaís é motociclista e viveu isso na pele 2 vezes. Ela sempre usou e continua usando a moto para se deslocar diariamente, mas já passou por sérios problemas por conta dos acidentes que sofreu. A gente usa a moto para tudo, né? A moto é o meu principal veículo. Então eu vou trabalhar, eu vou me divertir, eu faço tudo com a moto. Sofri 2 acidentes mais graves. Os 2 foram voltando para casa, sentido Zona Norte, eu moro em Santa Cruz. O primeiro foi na Avenida JK e o segundo foi no Acesso Norte. Quebrei o braço em 3 partes, quebrei o braço direito e aí eu tive que colocar uma placa, alguns parafusos. E no segundo eu quebrei a clavícula e aí eu tive que colocar mais uma placa, mais alguns parafusos. Depois de um acidente, a postura na direção também fica diferente. A Thaís nos conta o que mudou. Eu falei, nunca mais vou andar de moto. E aí, passado um dia, eu falei, nunca mais eu vou andar naquela moto. E depois eu falei, eu vou andar nela quando arrumar, mas eu vou andar mais no sapatinho. Depois do segundo acidente, eu fiquei muito mais prudente. Eu tinha o hábito de usar fone de ouvido pilotando. É coisa que eu não faço mais. É costume. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo, tanto aos ruídos, quanto ao que passa na sua frente. Segundo dados do SAMU e do Departamento Estadual de Trânsito, a cada 2 novas motos que entram em circulação, um acidente envolvendo esse tipo de veículo acontece. Agora, para evitar esse tipo de acidente, algumas dicas podem ajudar. A Renata Viana, agente da Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora, dá algumas orientações para os pilotos, motoristas e pedestres. O condutor precisa conhecer as regras de trânsito, conhecer as leis de trânsito para então respeitá-las. Isso é fundamental e é uma sequência lógica, né? Se você conhece, você respeita, você evita acidentes, evita multas. Em se tratando de motociclistas, né, a gente fala que o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque na verdade o motociclista ele está sobre um veículo de 2 rodas, onde requer mais equilíbrio e ele ele e a moto, né? Ele, a moto e o asfalto. Então o capacete é imprescindível para proteção, conhecer as regras, aplicar e obedecer. Para se cuidar e cuidar dos outros também, porque as pessoas sofrem quando a gente se acidenta, tá? Não é só a gente que sofre, não. Você conhece as oficinas de escrita e produção de livros da UFJF? O projeto está movimentando a comunidade acadêmica. Além disso, busca despertar novos talentos e aprimorar as habilidades de escrita dos participantes. Editora da UFJF, onde estão acontecendo as oficinas de escrita e produção de livros, uma série de encontros que prometem transformar a maneira como os participantes veem o processo de criação de um livro. Vamos conhecer mais sobre esse projeto. O objetivo da oficina é acolher pessoas que desejam ser escritores e dar ferramentas para que elas possam conhecer como produzir um livro e também técnicas de escrita. Uma oficina que surgiu num primeiro momento, pensando em jovens do ensino médio, então ela tem uma preocupação também de profissionalizar, né, pessoas que desejam trabalhar em profissões do livro. Houve uma recepção muito boa, uma procura muito grande, que a gente não imaginava que houvesse tanto interesse, tanto público, né, de pessoas que gostariam de escrever seus próprios livros e fazer suas publicações. Na terceira oficina a gente já teve uma procura de mais de 300 pessoas. E para saber como está sendo essa experiência, conversamos com alguns participantes. A estudante de letras, Yula, nos contou o que a motivou a se inscrever nas oficinas. Consegui escrever bastante, ter bastante apoio, consegui organizar minhas ideias, escrever com mais propriedade para escrever, com segurança. As oficinas foram divididas em 5 encontros realizados às sextas-feiras. E há também uma turma que terá encontros em 2 sábados. Cada encontro é uma nova etapa no mundo da escrita e da produção de livros.
O mestrando em estudos literários, Charlie, lembra da importância do projeto para divulgar a riqueza de literaturas de outros lugares. Temos também literatura, As Vozes do Mundo, né? Que é um projeto que visa divulgar, é uma parte que visa divulgar literaturas das Ásias, né? Das Áfricas, das Américas, das Europas, né? E no plural porque são diversas. Esse é um projeto de extensão realizado pela editora da UFJF com apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Esse apoio é fundamental para que as oficinas aconteçam. Tem uma bolsista e tem outros voluntários no projeto, com apoio da ProEx. Nós participamos também de um evento no mês de março, né, do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Um projeto que mostra o potencial da nossa comunidade acadêmica. Se você se interessou, fique atento às próximas edições da oficina. Nessa época do ano, alguns brasileiros já começam a se preocupar com o imposto de renda. A declaração já está disponível e esse ano sofreu diversas mudanças. Desde março de 2024, teve o início do período para a declaração do imposto de renda, que vai até o dia 31 de maio. Conversamos com a contadora Kívia Dutra para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos a serem tomados no momento da declaração. Então, primeiramente é necessário separar, né, a documentação pessoal mesmo, como CPF, endereço atualizado, né, RG, esses são os principais documentos para começar a declarar. Posteriormente, você deve enviar, né, também os informes de rendimento, né, das contas bancárias, do seu salário também, e movimentações financeiras. Tudo isso você precisa para informar no imposto de renda. O contador, ele está acostumado, né, com várias deduções fiscais, né? Então, ele pode ajudar, né, você a identificar essas deduções, né, para diminuir o valor a pagar ou aumentar a restituição. Mas tem também quem prefira fazer por conta própria. É o caso do Renato Paiva, técnico em engenharia clínica, que declara o imposto desde 2023. Esse ano é a segunda vez que eu estou declarando o imposto de renda. Eu fiz pela primeira vez no ano passado e esse ano estou fazendo novamente. Optei por declarar sozinho pela simplicidade da minha declaração. Eu vi que não ia ter necessidade de contratar um contador. Eu utilizo o aplicativo do imposto de renda, que a gente consegue baixar facilmente, né, fazendo uma simples busca no Google. E eu utilizo a declaração pré-preenchida, que nos auxilia também. Ela já envia a maioria dos dados pessoais para a nossa declaração, bastando apenas uma revisão. Esse ano, as regras para a declaração do IRPF mudaram. O limite de rendimentos tributáveis aumentou de R$ 28.559 para R$ 30.639. Ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos está isento. Segundo a Receita Federal, mais 4 milhões de brasileiros passam a ser desobrigados a pagar esse imposto. Além disso, a alíquota para pessoas com grandes rendas aumentou. Renato conta um pouco sobre o que achou das mudanças do imposto de renda de 2024 em relação ao ano anterior. Eu enxergo como positivo essa mudança, visto que algumas pessoas que recebem um salário um pouco menor não necessitam de declarar. Na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador. Mas nos últimos anos, os brasileiros têm sido atingidos pelo esgotamento e excesso de atividades. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento emocional, é um distúrbio causado devido à exaustão e estresse extremos. Hoje, a principal causa do burnout é exatamente o excesso de trabalho. Atualmente, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos diagnosticados da síndrome. Classificada como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos brasileiros já sofreram ou ainda sofrem de burnout. Esse é o caso da jornalista Isabela Camargo, que compartilhou sua experiência em suas redes sociais, após passar por uma crise ao vivo em 2018. Eu vivi um burnout ao vivo quando fazia a previsão do tempo. No momento em que eu só esqueci o nome da capital do estado em que eu nasci, eu fiquei alguns segundos sem saber quem eu era, onde eu estava e nem para onde eu ia. A visão ficou turva, a boca secou, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas ficaram bambas e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Provavelmente eu teria sido socorrida. Mas como uma dor que não sangra é questionável, eu ainda terminei meu expediente e aí quando eu cheguei no médico, eu já estava sob risco de convulsão. Os pacientes acometidos pela síndrome podem recorrer ao afastamento e ao auxílio-doença pelo INSS.
O professor de Direito Alain Macedo explica como deve ser feita a solicitação. O benefício por incapacidade laborativa, que pode ser decorrente de doenças físicas, mentais, ele é feito com base num atestado médico e com exames auxiliares. Esse benefício pode ser requerido junto ao INSS após 15 dias, quando um atestado ele tem 15 dias de afastamento, e aí a pessoa faz o pedido ou pela via do ateste médico, que é a possibilidade da pessoa encaminhar somente o atestado e os exames complementares, ou pela via da perícia médica. No caso da perícia médica, a pessoa vai ser investigada por um perito do INSS e esse perito vai dizer se a pessoa está capaz ou incapaz para o trabalho. Estando constatada a incapacidade, ela vai ter direito a receber o benefício por incapacidade previdenciário, que vai ser o substituto do seu salário, vai poder se afastar e poder se cuidar, se tratar durante aquele período. A psicanalista Luíse Pedroso explica como é feito o diagnóstico e o tratamento da doença. A gente tem visto uma crescente na clínica de pessoas com esses sintomas, que através da escuta a gente começa a reparar que vai muito além de nervosismo e cansaço excessivo. Isso dá em crises de ansiedade generalizada e até mesmo depressão, sintomas bem graves. Então, através da psicoterapia, através da fala, a pessoa consegue resolver isso de certa forma, mas em alguns casos mais severos tem que entrar também com o uso de antidepressivos e ansiolíticos também. Agora, vamos falar do Tiradentes, figura importante na Inconfidência Mineira e que dá nome ao feriado celebrado no último domingo, dia 21 de abril. Confira agora na reportagem de Henrique Ferreira. No Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, há um famoso quadro do pintor Pedro Américo em exposição. Você conhece esse quadro? Sim, conheço. Sim, conheço. Não. Tiradentes? A resposta parece fácil e está na boca do povo. Mas e se eu te disser que essa representação pode não ser a verdadeira de Tiradentes? Considerado um herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier foi um dos maiores nomes da Inconfidência Mineira, movimento conspiracionista político que visava a separação e a transformação de Minas Gerais em uma república. A obra de Pedro Américo é uma das mais famosas representações do Inconfidente. A historiadora Priscila Boscato explica um pouco sobre a história desse quadro. Bom, não existem informações precisas sobre a imagem do Tiradentes, Então ninguém tem assim uma clara imagem de como era o Tiradentes. Isso permitiu a criação de imagens diversas, mas como ele era alferes, ele era um militar, então é provável que ele não tivesse mesmo a barba, bigode, nada disso. Inclusive, quando ele foi enforcado e esquartejado, provavelmente ele deve ter tido também um cabelo raspado, por conta da sentença. Mas essa imagem, ela foi muito difundida não só pelo Pedro Américo, mas outros pintores também que buscaram assemelhar a imagem do Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. É como se fosse um Marte cristão, Priscila conta que essa semelhança não foi mera coincidência. Essa aproximação, ela não é aleatória, Ela é intencional. Então, ao representar o Tiradentes com essa imagem muito próxima a de um Marte cristão, ela contribui sim para que a imagem desse herói ela seja mais divulgada e mais aceita pela população. E aí a gente está falando de um regime que está tentando construir os seus símbolos republicanos, Então, se aproximar do povo com uma imagem que seja mais bem aceita é fundamental. Por fim, a historiadora ressalta a importância da figura de Tiradentes e principalmente da sua representação nessa obra. Esse quadro ele contribui muito para a gente ter uma reflexão, ele propicia reflexões, debates sobre a construção do mito. E ele fala muito mais do período em que ele foi construído, que ele foi produzido, esse período pós-proclamação da República, do que da Conjuração Mineira mesmo, que aconteceu no período colonial. Ele fala muito mais do mito de Tiradentes, desse homem que foi alçado a herói nacional, do que do personagem histórico propriamente dito, do Tiradentes mesmo, que atuou na Conjuração Mineira. O acervo histórico do Museu Mariano Procópio está disponível para visitação, de terça a sexta, de 9 da manhã às 4 da tarde, e sábado e domingo, de 10h30 às 4, com entrada gratuita.
O Jornal da Facom fica por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais @lab.telejor. Obrigada pela sua companhia.